Graça e paz, irmãos. Bem. Como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Hoje nós vamos falar sobre a fé. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 21 até o 26. Tiago, capítulo 2, do 21 até o 26. Porque, antes de ler o texto aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Olha como que a fé é importante. Então, não basta ser religioso, ou ser religioso não resolve. O que resolve é ter fé, né? Porque sem a fé a gente não consegue agradar a Deus. A gente vai ver por que sem fé a gente não pode agradar a Deus. E aí, Tiago 2, do 21 até o 26, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nessa hora fala conosco, que teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para nos instruir, para ensinar, Senhor, no mais profundo da nossa alma, a importância da fé, porque é tão importante crer. Abençoe cada vida que entrou aqui, Senhor, que ela saia renovada, Senhor, com a mente renovada, no nome de Jesus, amém. Também Romanos 10, versículo 10, tem um versículo importante aí, que ele está junto com esse Tiago: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então a gente observa que a fé, ela tem que vir acompanhada de algum tipo de obra. Quando a gente fala obra, fica parecendo que é a obra de caridade, né, ajudar o próximo. É isso também, mas não só isso. Qualquer atitude pode mostrar a fé. Qualquer atitude que você tiver pode mostrar a sua fé, né? Agora, hoje nós vivemos pela fé. Você não vê Jesus, você não vê Deus, você não vê o Espírito Santo, você sente a presença de Deus na sua vida, você sente o Espírito Santo quando Ele está falando alguma coisa, né? Aquela hora que você está orando, você sente sim algo bom, muito bom, né? É a presença de Deus, do Espírito Santo. Então hoje nós vivemos pela fé, não vivemos pela vista, não enxergamos, mas pela fé. Agora na eternidade, não há necessidade de a gente ficar vivendo pela fé, porque lá será tudo visível. Paulo fala lá em Coríntios que nós vamos ver Jesus como Ele é, face a face, como Ele é, né? Então não há necessidade de você crer lá, mas aqui, hoje, é fé. Hoje nós vivemos a nossa vida cristã, nossa vida do dia a dia, no seu trabalho, você vai, vem, e você precisa crer, precisa ter fé, né? Eternidade sem fé, e hoje é fé. E a base da fé é a palavra de Deus, né? A base da nossa fé é a palavra de Deus. Você pode crer na Bíblia? Sim, porque ela
é a única regra de fé e prática para o cristão, né? E você pode crer e deve crer, porque ela é a base. O que a palavra de Deus te ensina, você pode crer, acreditar pela sua fé, que é a verdade. Aí você pode pensar assim, mas existem outros tipos de fé? Tem outros tipos de fé também, nós vamos falar sobre isso, né? Há pessoas que creem em Buda, Maomé, em imagens de escultura, e religiões orientais, e muita coisa. Há pessoas que acreditam num monte de coisa, e é fé? É fé sim, é fé. Aquela fé de certeza que você vai chegar na sua casa, e a sua casa não foi arrombada, né? A fé é a convicção, né? Agora, Hebreus 11, versículo 1, vai definir, então, a palavra fé e como que ela é. Hebreus 11, 1, né? O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma certeza, é uma convicção, né? Você não viu Jesus morrer na cruz, você não viu Ele ressuscitando, você não viu Ele aparecendo para mais de 500 pessoas que viram Jesus depois da sua ressurreição, mais de 500 pessoas, e lá em Betânia Ele foi assunto aos céus, subiu para os céus, você não viu, e nem eu vi, mas você crê, porque a Bíblia diz isso e você acredita, você crê, isso é a fé. Você crê, se seu coração parar de bater agora, você vai estar com Deus, vai para a eternidade, né? Você crê assim, é a fé, né? E essa fé é que nos sustenta, né? Quando a palavra de Deus disse que Jesus, Ele veio trazer a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz diferente, e essa paz, ela está junto com a fé, porque quando você tem Jesus, você tem paz, mas não é a paz, a ausência de problemas, de dificuldades, não é essa paz você não vai ter aqui na terra, né? Se eu fosse perguntar aqui, você ia falar assim, não, eu tenho um monte de problema, eu tenho que resolver amanhã um monte de coisa, né? Mas essa fé, essa paz, é a paz de certeza de estar no lugar melhor na eternidade, estar com Jesus na eternidade, né? Então é essa convicção, essa certeza. Existe uma fé natural? Existe uma fé natural. E essa fé natural é aquela fé que todas as pessoas têm. É uma fé, né, de convicção de coisinhas do dia a dia, e a pessoa vai crer em muitas coisas. Essa é uma fé natural que a pessoa já tem. Por isso que a pessoa que é curada, ela às vezes não é salva. Você já viu pessoa sendo curada e não é salva? Os 10 leprosos, os 10 foram curados, e só um voltou para agradecer. Aí Jesus fala assim, e os outros 9? Eles não quiseram voltar. Essa fé é uma fé natural que as pessoas têm, pode ser curado com essa fé, pode ser, né? Pode ser curado. Agora, existe a fé salvífica, é a fé para a salvação, né? Você fala assim, mas como é que eu vou descobrir isso na Bíblia? Você vai ver que pessoas que recebem, pessoas que entram na igreja, recebem uma bênção aqui e não voltam nunca mais, né? Espera aí, mas ela foi abençoada, né? Uma senhora chegou lá na igreja e ela foi curada, ela tinha um problema de visão e foi curada, e depois ela falou comigo, Deus me curou. Você não voltou? Não voltei mais na igreja. Então há casos na Bíblia que a pessoa é curada, mas não quer nada com Jesus, não quer nada com Jesus. Mas como é que funciona isso? Mas naquela hora ela creu que ia ser curada, e é pela fé que recebe a cura, né? É pela fé, né? Então essa fé natural, ela existe nas pessoas, né? Podemos dizer que até o ateu tem fé natural, até o ateu tem, né? Ele acredita em alguma coisa lá, né? Mas não é essa fé salvífica, a fé em Cristo Jesus, a fé que dá direito à salvação, a convicção de uma vida eterna, a convicção de estar lá na eternidade com Ele, vou vê-lo face a face, vou ver como Ele é, como Jesus é, né? Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, né, em Betânia, que estava subindo, e um anjo lá falou assim, falou com o povo lá,
ele vai vir desse jeito que está subindo, viu? Dessa forma que ele sobe, ele vai vir buscar a igreja. Então, essas certezas, fé. Agora, a fé tem medida. A fé tem medida. Tem pessoas que creem mais, tem pessoas que creem menos, né? Pessoas que creem pouco, a fé é pequena. Agora, é interessante, Jesus falou assim, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte assim, arreda-te, lança-te no mar, e assim será feito, né? Agora, a fé do tamanho de um grão de mostarda, foi o pastor que mostrou uma sementinha de mostarda, foi, né? É uma semente pequena, bem pequena, se tiver fé daquele tamanho, e quando ele fala, Jesus fala assim, eu poderia ter falado assim, se você tiver fé do tamanho de um grão, de um caroço de abacate, né, semente grande, não, tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mandar um monte, arreda-te e lança-te no mar, e será feito, né? Então, a fé, há pessoas que têm mais fé, pessoas que têm menos fé, né? A fé pode crescer, pode, você pode desenvolver mais sua fé. A Bíblia fala em desenvolver a salvação, Paulo fala com Timóteo, né? Desenvolver a salvação. A salvação é adquirida no momento que você creu em Jesus como Senhor e Salvador, mas essa salvação, ela pode ser desenvolvida no decorrer da sua vida cristã, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de fé, né? E cada dia que passar, você está mais alicerçado, mais enraizado, mais convicto, mais certo, né, das coisas de Deus, né? Então a fé pode ser desenvolvida também, creio que a fé pode ser desenvolvida, e você pode crescer sim, na fé, né? Eu quero uma fé enorme, a fé grande, né? Grande, e minha fé já cresceu, quando eu me converti, eu fiquei naquela coisa assim, né? Eu vou ficar na igreja? Eu vou ficar na igreja dos crentes, né? Será que eu vou ficar? E na cidade que eu morava, lá no interior, tinha uma ponte, e essa ponte ligava lá o bairro que eu morava, no centro da cidade, e eu ia a pé, do bairro até na igreja, e quando eu passava nessa ponte, com a Bíblia debaixo do braço, eu pensava assim, acho que eu vou jogar essa Bíblia dentro do rio, né? Eu vou jogar essa Bíblia dentro do rio, não vou querer mais ser crente, não. E Deus falou comigo assim, você está em cima do muro, rapaz, você tem que decidir sua vida, né? Você tem que decidir a sua vida. E eu então, orei a Deus, posicionei diante de Deus, e a partir daí eu fiquei, né, mais convicto das coisas de Deus. Lá no início da minha carreira cristã, hoje é diferente, né? Você pode pensar assim, de vez em quando passa um pensamento de incredulidade na minha cabeça, de vez em quando passa alguma coisa assim, né? Será que está certo mesmo? Pode ser que passe, mas não fica. Não vai ficar na sua mente, porque você tem a semente de Deus plantada em você. Está lá a semente de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer como a fé chega para nós. Romanos 10, 17, está ali. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outra tradução fala a palavra de Deus, né? Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é ouvida mediante mediante a palavra de Cristo, né? Então, vem através da palavra de Deus. Mas e a sua experiência que você tem na oração, no louvor, na adoração? Você está louvando, adorando, será que isso pode contribuir com a sua fé, para o aumento da sua fé? A fé vem pela palavra, a fé salvífica vem pela palavra de Deus, né? Por isso que precisamos pregar a palavra, ensinar a palavra, porque a fé vai vir através da palavra. Porque é a revelação de Deus, você passa a acreditar. Agora, oração e adoração pode ajudar na fé? Sim. Oração, adoração, momento a sós com Deus, isso pode acrescentar alguma coisa na sua fé, ou só lendo a palavra de Deus?
Precisamos ler a palavra de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai acreditar nas coisas de Deus. Agora, a oração e a adoração traz uma comunhão. E essa comunhão com Deus que você tem, essa comunhão que você tem através da adoração, da oração, ela também vai estreitar o relacionamento com Deus, tanto que você vai ter a sua fé também aumentada. Então, a fé também pode ser aumentada através da oração e adoração. Uma coisa interessante é que a fé, ela está no nosso inconsciente. Houve estudo já feito que a crença, ela está no inconsciente da pessoa. Tem o inconsciente, tem o consciente, subconsciente e inconsciente, né? O consciente é as coisas da hora, assim, que você está fazendo, assim, você lembra, né? Agora, o subconsciente são as coisas automáticas. Você não vai entrar no carro e pensar assim, como é que eu dirijo, né? Acho que eu vou ver aqui, como é que eu lembro aqui, como eu dirijo aqui, porque eu não sei como dirigir mais. Não, o subconsciente são coisas automáticas. Se você anda de bicicleta, se dirige, você lembra das coisas. Subconsciente. E o inconsciente, aquelas coisas armazenadas lá no fundo da sua consciência. Então, a fé, houve estudo já feito que toda a crença é colocada no subconsciente. Está lá, a sua fé está lá, né? E não tira a sua fé assim fácil não, porque está lá guardada mesmo. Está lá quietinha lá no subconsciente. Não é qualquer coisa que vai roubar a sua fé. Não é. Porque tudo que está no subconsciente são coisas importantes, pode ser importante também no sentido negativo. Traumas, coisas do passado, pode ficar no subconsciente. Mas se tratando de fé, ela fica lá, subconsciente, né? E por isso que Romanos 12, 2, pode colocar aí, Romanos 12, 2, fala que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, olha, você tem que renovar a sua mente. Como que renova a mente? Pela palavra de Deus, né? Renova a mente, e você recebe, tudo que você vai recebendo no dia a dia, da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, vai armazenando lá no subconsciente, você tem certezas, convicções que você tem sobre Deus, que estão guardadas lá. Só que a Bíblia fala que há casos que a pessoa tem a mente cauterizada. Se a pessoa começar a ouvir muito coisas contrárias às coisas de Deus, e lá fala em 1 Timóteo 4, versículo 1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, né? E pessoas que têm a mente cauterizada. Cauterizada, como cauteriza a mente? Ouvindo só coisas que não devem ser ouvidas, coisas que não edificam, coisas que levam o cristão para trás, né? Como diz lá o pregador lá da internet, né? Eu vou falar o nome dele, porque esse homem é tão conhecido aí, né, que eu não vou falar o nome dele. Ele foi fazer um curso de filosofia nos Estados Unidos, né? E está lá estudando filosofia, e o homem de fé, de muitos anos na igreja, né? Está lá estudando, de repente ele sentiu que ele estava voltando, em vez de ir para frente, ele estava regredindo na fé. E ele sentiu assim, como é que eu vou fazer agora? E chamou um pastor, amigo dele, para me ajudar em oração. Me ajuda aí, porque esse curso de filosofia está me roubando a minha fé, está me arrastando. Tudo que eu aprendi parece que está encaixando assim, parece que outras coisas diferentes na minha mente, e eu preciso de ajuda. E esse pastor começou a orar com ele, foi ajudando, até ele centrar de novo na fé. A pessoa pode ter a mente cauterizada, a fé pode ser roubada, e Satanás, o que ele mais quer é roubar a fé da pessoa, porque o que segura a pessoa é a fé, e Satanás sabe que se roubar, tirar a fé dela, não tem mais nada. Se tirar a fé, não tem mais nada, é a fé que te segura. A única coisa, né, que nos segura e nos
mantém de pé diante de Deus e nos dá direito à eternidade, e nós levamos para a eternidade a convicção, a fé, a vida com Deus, né? A comunhão com Deus. Isso aqui que nos leva para a eternidade, e nós levamos para a eternidade. Caixão não tem gaveta, você não leva o seu dinheiro, você não leva as suas coisas, mas a sua fé, a sua vida com Deus, a sua convicção, isso vai até a eternidade, né? Vai até a eternidade. Então a fé, ela está bem guardadinha lá. Fé com ação, né? É preciso ter ação, atitude na fé, é preciso. Esse texto que nós lemos, né, Abraão foi justificado por obras também, não só pela fé, mas também com obras. E a obra de Abraão foi oferecer o seu filho. Vai olhando aí, olha aqui. Abraão, a obra que Abraão fez, foi apresentar o seu filho Isaque lá, né? Ele mostrou a sua fé. A Bíblia chama Abraão de pai da fé, né? Apesar de que algumas vezes ele duvidou, né? Quando ele chega lá no Egito, lá, ele mente para Faraó, né? Fala, essa aqui não é minha esposa, não, isso aqui não é, minha irmã, né? Então, naquela hora, ele não creu, não, né? Mas é o pai da fé. E ele foi justificado pela obra de oferecer Isaque lá, em sacrifício a Deus, né? Então, é um tipo de obra para mostrar a fé. É um tipo de atitude que eu mostro a minha fé, né? Se eu estiver orando na minha casa, falando com Deus, é uma obra que eu estou fazendo, estou mostrando a minha fé. Eu oro de manhã lá, se eu não cresce, eu estaria orando? Não, né? Se eu não cresce, eu estaria lá de joelho, lá, acordo lá 3 horas da manhã e estou lá orando. Então, há tipos de obras que você faz e demonstra a sua fé, né? Para você, para o inimigo, que você crê, mostra para ele que você crê, né? Você acredita, tem convicção nas coisas que você crê, né? Tem convicção. Então, há tipos de obras que você faz, parece que não é obra, mas é, né? Aquele ladrão lá na cruz, que ele fala com Jesus assim, né? Um estava falando, né? Deus, você faz isso, sabe? E um ladrão falou assim, você não sabe o que está falando. E fala com Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala para ele assim, hoje tu estarás comigo no paraíso. Esse ladrão, ele confessou Jesus, ele teve uma atitude, uma ação, porque ele creu, ele mostrou a sua fé, e você mostra a sua fé todos os dias. Você é cristão, mostra a sua fé todos os dias, coisas pequenas, você está demonstrando a sua fé, né? Aquela hora do aperto assim, né? Vou contar aqui um aperto que eu passei, né? E eu mostrei a fé para mim mesmo, né? E para o inimigo também. Eu vinha do serviço, eu trabalhava no centro da cidade, numa loja, eu levava uma bolsa verde, lembro até hoje, uma bolsa verde assim, de pano grosso, verde, com uma Bíblia e a minha marmita. Lá no serviço, na hora do almoço, esquentava a marmita, comia, tal, lia a Bíblia no hora do almoço, vim embora. Quando eu morava perto do zoológico, e eu vinha, o ônibus de Nova Pampulha me deixava lá embaixo, para baixo da casa que você vai morar, para bater uma rotatória. Naquela rotatória, eu descia e ia a pé até lá atrás do zoológico, e passava num lugar com mato de um lado, e do outro lado era um muro de onde tinha os cavalos ali e tal, e eu passava ali, e eu vinha lá assim, tranquilo, de repente, quando chega no meio do lugar, sai um homem do meio do mato, uma faca desse tamanho assim, e veio para o meu lado. Eu falei assim, agora só Jesus. Não corri, não saí fora do lugar que eu ia, não cheguei para cá nem para lá, eu vou desse jeito aqui sim. E fui crendo, acreditando, aqui é o Senhor Jesus comigo. Esse homem veio assim no meu rumo com a faca assim, ó. Passou assim do meu lado, 1 metro assim, falou assim, oi. Falei assim, oi. Foi embora, né?
Então, a hora que você tem que mostrar fé mesmo, né? Não tem jeito, você tem que mostrar a fé, né? Agora, esse homem estaria lá fazendo o quê? Eu não sei. Ele tirou a faca por quê? Ele queria fazer alguma coisa comigo? Não sei também. Ele viu alguém do meu lado ali, um anjo? Pode ser. Pode ser que ele viu um anjo do meu lado, né? E eu criei, senão aqui o Senhor vai me guardar. E não aconteceu nada, né? Essa é uma experiência. Eu tive 2 experiências com faca, né? 2. A outra é o meu cunhado também, né? Fui lá, ele batia muito a minha irmã, fui lá pregar para ele e tal. Esse homem pegou uma faca lá, ele passava na panela assim, a faca lá na cozinha, e veio para a sala sem a faca. Preguei para ele, orei por ele, né? E também não aconteceu nada, né? Então, há momentos na nossa vida que precisamos colocar a nossa fé em ação mesmo, né? Pode demonstrar a fé pregando, orando, visitando, adorando e outros tipos de obras, e você pode mostrar a sua fé. E deve mostrar a sua fé. E mostrar a sua fé para pessoas que não creem, principalmente. Para que as pessoas creiam também, que você é uma pessoa de fé. Você está cheio de fé, né? Agora, a vontade de Deus está acima da nossa fé. Está acima. Deus é soberano. Deus é soberano. E a vontade de Deus está acima da nossa fé. Você pode estar crendo, mas se aquilo que você crê é contra você, e Deus sabe que é contra a sua pessoa, a vontade de Deus é soberana, e Deus não vai fazer. Não vai. Mas eu creio, não vai fazer se for te prejudicar, sua família, alguém, Deus não vai fazer. Eu tinha um senhor lá na igreja, que eu era pastor, e esse senhor, ele bebia muito e batia na esposa. Batia na esposa, aquela coisa, e esse homem ficou cego. Não sei se é a diabetes que subiu muito, alguma coisa, ficou cego. Ele ia para a igreja, a esposa puxava pela mão, levava até a igreja. E um dia, num culto de oração, tinha um culto lá de sexta-feira, que era só oração. Eu li um versículo da Bíblia e só orava. E nesse culto, esse homem estava lá, e eu pensei assim, hoje eu vou orar por ele e Deus vai curar. Estou crendo que Deus vai curar esse homem. Aí chamei lá na frente, impus as mãos na cabeceira, ungi com óleo e orei. E pensei, hoje é o dia da cura desse homem. E vai ser curado. Quando terminei a oração, não foi curado. E Deus falou assim na minha mente, se eu curar, ele vai voltar a beber, e vai bater na mulher. O melhor é ele cego. Morreu, indo para a igreja, com a esposa puxando pelo braço, ouvindo a palavra, cantando louvores, lá com a gente. Ficou firme. A vontade de Deus está acima da nossa fé. Deus é soberano, né? Você acredita que tem ovelha que só fica perto do pastor com a perna quebrada? Se a perna sarar, ele vai embora. Por isso tem eles falam que quando a ovelha é muito rebelde, o pastor quebra a perna dela, para ela ficar ali pertinho dele, né? Ser cuidada por ele. Tem ovelha que é desse jeito. Mas espera aí, e se a pessoa crê? Ela está crendo. Mas Deus é soberano, está acima da sua fé. E Deus vai fazer o que é melhor para a sua vida, né? O melhor para você, Deus vai fazer, né?
Agora, a nossa parte é acreditar e crer. Quando é que eu vou saber se é a vontade de Deus ou não? Eu preciso acreditar, preciso de crer, né? Agora, se aquilo que eu estou crendo, estou buscando, é a vontade de Deus, certamente que Deus vai fazer. Pode ser que aquilo demore um pouco, pode ser que na minha cabeça Deus está demorando demais, mas Deus vai fazer a sua vontade, né? Então, é preciso também crer assim, acreditar assim, porque senão a gente fica frustrado, né? O crente pode ficar frustrado. Eu orei tanto tempo, pedi tanto a Deus, eu estava acreditando, eu busquei, né? E não aconteceu. Aquilo não aconteceu, e já tem anos e anos, não aconteceu aquilo que eu busco. É porque a vontade de Deus está acima da nossa fé. Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, né? E a fé duvidosa, aí Tiago, vamos ler esse texto aqui, que ele é interessante, Tiago 1, versículo 6 até o 8, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz, né? Outra tradução fala duvida, né? E quando há dúvida, aí não acontece. Eu já fui chamado de atenção por Deus, num monte, orando com a igreja, eu estava assim, naquela incredulidade, e pensando assim, será que Deus está falando mesmo através dessa profecia? Será que Deus realmente está operando aqui nesse lugar? E aí uma pessoa levanta lá, eu conto também os meus erros, irmão, eu conto, e aí levanta o irmão lá e fala assim, você veio aqui só para duvidar de mim? Você veio aqui no monte só para duvidar de mim? Eu não estava crendo, acreditando, né? Então a fé duvidosa, a pessoa fica duvidando, será que Deus pode fazer? Será que Deus pode realizar? Será que Deus é competente para fazer isso, né? Será? Né? Deus é competente para fazer, a gente não pode duvidar. Uma coisa interessante é que quando eu creio, eu tenho fé, eu descanso, eu não fico ansioso. Então a pessoa que está crendo, ela vai descansar. Se ela não está descansando, é sinal de que ela não está crendo, né? Eu descanso, eu relaxo, eu espero no Senhor. Eu já orei, eu criei, já busquei a Deus, agora eu vou descansar nisso. Não posso fazer mais do que isso. Eu só consigo fazer isso, não faço mais. Aí descansar. Então, é preciso quem crê, descanse, né? Outra coisa que pode impedir Deus agir quando eu estou crendo, ou com a fé duvidosa, né? É tomar a frente de Deus. Há pessoas que tomam a frente de Deus, né? Ela pede a Deus, mas ela faz na frente de Deus. Senhor, faça isso, mas vai na frente, né? Vai na frente. Não, eu não tenho que tomar a frente de coisas que eu não tenho capacidade alguma de fazer. Só Deus pode fazer. E eu orei e pedi a Ele, e eu espero e descanso nele. Estou esperando nele, e eu tenho agora que descansar, não posso tomar a frente disso, né? Então na nossa vida tem situações que a gente não pode fazer, você não consegue fazer. Às vezes é um desafio tão grande, uma situação tão difícil, que se você fizer alguma coisa, você vai atrapalhar mais. E o melhor é você não tomar frente, esperar que Deus faça, né? Aí Deus vai fazer assim, certamente Deus vai fazer, né? Certamente. Amém, irmãos? Então essa é a palavra sobre fé para vocês, amém? Que Deus te abençoe, né? Que a nossa fé cresça a cada dia mais, né? Cada dia mais a gente fique cheio de fé, né? Que dúvida alguma passe na sua mente, né? Nenhuma dúvida passe, mas a certeza esteja, né, bem na sua mente, aí no seu coração, amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Continua nos abençoando, Senhor, e falando conosco.
Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ela fique bem, mas bem aguda no nosso coração, na nossa mente, para que possamos te servir muito melhor. Deus, eu te abençoe cada um que está aqui, que essa palavra sirva para cada um, Senhor. Leve para a sua vida diária essa palavra, no nome de Jesus. Amém.